Então, muito boa noite. Noite do 24 de julho, quinta-feira. Tava olhando meu calendário aqui porque eu me perco nos dias. Hoje a gente vai ter um treinamento simplesmente sensacional. Ela faz horas que queria fazer esse treinamento porque a gente é apaixonado, é suspeito para falar, mas a gente é apaixonado por todos os produtos da linha, né? Só que a linha Serene sono pra gente. Ela fez uma pós-graduação em sono, então se preparem porque eu coloquei só 7 slides para tentar chegar até meia-noite só. Só que cada slide ela vai dar 1 hora por slide mais ou menos, tá? Ó, minha mãe já pegou uma folha lá, pegou uma faca ou uma caneta, não sei o que ela pegou. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu fecho aqui. Tá aparecendo bem para vocês aí? Manda um joinha se tá aparecendo. Perfeito. Então agora é, vamos chamar ela. Ela vai mesmo se apresentar. Eu não vou me estender muito na apresentação dela, mas preparem papel e caneta, que a doutora Maria Cornejo vai fazer esse treinamento super especial para vocês. Maria, é contigo. Tudo bem? Ouvindo bem? Boa noite, como estão todos? Prontos para dormir? Hoje eu acho que ninguém vai dormir. Então, para quem não me conhece, eu sou Maria Cornejo, médica funcional integrativa e do estilo de vida. Como o Martim falou, sou uma apaixonada, a gente suspeita pela paixão que tem pela saúde, pela vida e pelos pilares da medicina integrativa, principalmente o sono, que o coitado é o pilar mais negligenciado, porque desde que se descobriu a luz, a gente rouba horas de sono e, para quem não sabe, até 50 anos atrás apenas, pouco se conhecia sobre o sono. Eu imagino que tenha gente aqui na sala que ainda ouviu aquela frase de eu só vou dormir quando eu morra. Dormir é luxo, isso não serve para nada. A gente precisa sair de festa, a gente precisa viver à noite. Então, pouco se conhecia sobre o sono. Atualmente, tem muitos estudos, muitas publicações, muitas investigações em andamento sobre este pilar que é fundamental para tratamento de saúde, para viver, porque como vocês vão aprender aqui, quem não dorme vive doente, envelhece mais rápido, tem mais doenças e sono é tratamento. Hoje eu falava para uma paciente com câncer, que estava fazendo tratamento com câncer no plantão, que ela me falou que ontem ficou preocupada e ficou no chat GPT sem dormir. Aí eu falei para ela, ó, bota no chat GPT funções do sono no tratamento do câncer. E o sono faz parte do tratamento do câncer. Então, quem não dorme não vive, quem não vive bem não compra saúde, sempre está procurando emergência, urgência, sempre está doente. Essa frase pode parecer forte demais, mas é absolutamente verdadeira. O sono não é um luxo, o sono é uma função vital. Quando a gente dorme, o cérebro realiza uma verdadeira faxina. O cérebro elimina toxinas, consolida memórias, regula hormônios e controla a inflamação do corpo. Aí já estamos todos dentro, né? Todos precisamos dormir. Sem isso, nosso sistema entra em colapso silencioso. Estudos mostram que cerca de 60% das pessoas, 60% das pessoas globalmente, mais da metade da população, relatam sono ruim, insônia e
mais de 80 problemas relacionados ao sono. Se a gente pesquisa em doenças e em problemas relacionados ao sono, a maioria apenas conhece a insônia, que é a mais conhecida, que é a falta de sono. A gente tem mais de 80 problemas relacionados a não dormir bem. A privação de sono está associada, então, a alterações metabólicas, que favorecem o ganho de peso. Então, quem quer perder peso precisa dormir bem. Inclusive, aumento de resistência insulínica e compulsão por carboidratos. Então, duas coisas que atrapalham o controle de peso. Está relacionado também à baixa imunidade, inclusive maior risco de infecções virais e de câncer. Ali entrou na lista todas as doenças inflamatórias, imunológicas, e a gente foi das mais leves, que são as virais, as mais graves, que é o câncer. Está relacionada também à desregulação do humor e da memória, aumentando o risco de depressão, ansiedade e doenças neurodegenerativas. Quem conhece as doenças neurodegenerativas ou já ouviu falar ou tem alguém na sua família? Estamos falando de demência por Alzheimer, de Parkinson, de outros tipos de demência que tem um livro completo sobre ela. Então, perda de memória, né? Está relacionada a não dormir bem. E mais alarmante ainda, aumenta o risco de doenças cardiovasculares em até 48%, segundo estudos recentes da American Heart Association. Então, pessoas que já têm histórico familiar, pessoas que têm doenças, todas as pessoas que estamos vivas e não dormimos bem, por mais que façamos outras coisas, o nosso risco cardiovascular aumenta em 48% vezes. O corpo sem sono entra em estado de urgência fisiológica. O que significa isso? Que libera mais cortisol, aumenta a inflamação sistêmica e entra em modo de alerta, que é o oposto da regeneração, que é a função do sono. Então, cortisol, lembrem, no organismo todo tem que estar em equilíbrio. Se a gente não dorme, a gente fica estressado, aumenta cortisol, diminui melatonina, então a gente, ao invés de relaxar e regenerar, a gente fica inflamado e doente. E o que as pessoas fazem? Procuram sempre paliativos. Cafeína em excesso, porque no outro dia quem dorme mal está cansado. Então, cafeína em excesso que piora o sono. Medicamentos estimulantes para ficar alerta e tentar compensar essa falta de sono no outro dia. Mas esquecem de tratar a causa raiz. E por isso, hoje, a gente vai falar como transformar o sono em um pilar de saúde e, obviamente, de venda, de forma consciente, principalmente. Pode passar. Então, vamos entender de forma prática e científica por que o sono é tão essencial para a vida. Tá? O sono não é um bloco contínuo. Deitei, capotei e dormi. Pronto. E ali no outro dia, como que a gente sabe se teve um sono reparador? Porque acorda descansado e com energia. Mas principalmente, e a maioria da sala, coloquem ali quem faz, acordamos sem despertador. Esse é o melhor sinal de que a gente descansou. Quem acorda sem despertador? Eu não, ainda, mas vou conseguir. Então, durante a noite, passamos por ciclos que duram em média 90 a 110 minutos e se repetem de 4 a 6 vezes durante a noite. Cada ciclo tem duas fases. Já devem ter ouvido falar no sono no REM, que é o sono profundo. Aqui, na parte do sono profundo, ocorre a restauração física, é quando o nosso corpo se regenera. O nosso corpo libera hormônio de crescimento, o GH, repara tecidos e fortalece a imunidade. É a parte de
crescimento, de consolidação. Muitas pessoas acham que não precisam mais GH, porque já cresceram em tamanho que precisavam, mas o GH é o hormônio de formação de novas células, de novos tecidos e de tecidos saudáveis, incluído o sistema imunológico. A frequência cardíaca no sono no REM começa a diminuir junto com a frequência respiratória. E isso é como resetear o corpo, como um reset fisiológico. Na segunda fase é o sono REM, que é o sono dos sonhos. É quando a gente sonha. O REM é o nome de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Mas nesse momento acontece uma paralisia do corpo, porque a gente começa a sonhar e se não está paralisado, pode levantar e fazer coisas das que está sonhando, né? Sai correndo, se está correndo atrás de alguém. Então é importante porque o cérebro fica super ativo nesse momento, mesmo com o corpo relaxado e paralisado. É nessa fase que consolidamos as memórias, guardamos tudo o que aprendemos durante o dia e organizamos as nossas emoções. Por isso que a gente que não dorme tem alterações de ansiedade, de depressão, transtornos do humor. E quem não tem, principalmente, o sono REM. A falta de sono REM está associada a aumento de ansiedade, irritabilidade e declínio cognitivo. Tem gente que diz, eu comecei a perder a memória, esqueço das coisas. Muitas vezes está relacionado a não ter um sono REM de forma adequada. Além dessas duas ciclos do sono, dessas duas fases, a gente tem relógios dentro, chamado, um deles, o ciclo circadiano. Ele é regulado principalmente pela luz que entra pelos nossos olhos durante o dia e a escuridão através dos nossos olhos à noite, que é a lembrança de que a gente está pronto para ir a dormir e começa a segregar, a formar, a aumentar a quantidade de melatonina. Mas o que acontece? Com a luz do dia, a gente não, com a luz artificial, nosso cérebro não sabe mais se é de dia, se é de noite, se é para aumentar o cortisol, se é para aumentar a melatonina, e a gente começa a ter alterações do ciclo circadiano. Quando a gente desrespeita isso por excesso de tela, por luz, por ficar trabalhando na luz à noite, esse relógio se desregula, se desajusta. E hormônios como a melatonina, o cortisol e a insulina, os hormônios da fome e da saciedade também, começam a se desregular. E a gente começa a ter esse círculo vicioso, esse ciclo vicioso de alterações em todo o organismo. Então, o que acontece quando a gente não dorme direito? O cérebro, principalmente, não elimina toxinas. Imaginem vocês ir para uma festa que vai durar 3 dias, um encontro que vai durar 3 dias. Vocês entram no primeiro dia, todo bonitinho, organizadinho, a cantina, todo organizadinho, limpinho, cheirando bonitinho. Vocês ficaram no encontro, comeram, beberam, dançaram, vão sair de lá, entraram 8 da manhã, vão sair de lá 5 da tarde. Imaginem como ficou tudo. Todo sujo, né? Aí a gente vai dormir. Durante o sono, enquanto a gente vai dormir, bem aqui a gente de limpeza organiza tudo de novo para o segundo dia. Pensem que não passou a gente da limpeza e vocês voltam para essa festinha e encontram o lugar como vocês deixaram às 5 da tarde. Vocês vão desfrutar do mesmo jeito? Tá sujo, com restos de comida, com guardanapos, pratos, copos, todos. Imaginem uma festa, como fica uma festa no final do dia. Vocês vão desfrutar? Não, né? Literalmente, é isso que acontece no nosso corpo. Se a gente não dorme, no outro dia a gente começa nossas funções com todo o nosso organismo sujo, porque a gente não eliminou toxina. E isso aumenta o risco de Alzheimer, por exemplo, porque durante a noite a gente
elimina várias proteínas, entre elas beta-amiloide, que está relacionada o aumento dela no cérebro está relacionada à progressão de doença de Alzheimer. A grelina, que é o hormônio da fome, aumenta. A leptina, que é o hormônio da saciedade, diminui, favorecendo isso, compulsão alimentar. No outro dia, a gente não apenas tem menos saciedade, mais fome, quanto tem mais desejo de comer alimentos calóricos, palatáveis, gordurosos, açúcares. O corpo entra em estado de inflamação crônica silenciosa, isso se torna uma bola de neve. E o eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal no rim, que libera cortisol, entra em disfunção, o que eleva sintomas como desmotivação, cansaço, fraqueza, ansiedade, depressão, e assim vai, aos pouquinhos, até que estoura, bum, numa doença imunológica. E ali a gente tem fibromialgia, e aí a gente tem síndrome do intestino irritável, e aí a gente que nunca tinha crise de asma começa a ter, e aí as pessoas que nunca tinham rinite, dermatite, acne, que são as mais leves. Vocês podem parar em qualquer momento se ficam com alguma dúvida, estou ficando muito técnica, podem falar, tá? Então, dormir mal, como resumo, engorda, engorda, que é o que menos a gente quer e o que mais tratamento está se buscando atualmente, porque a pandemia de obesidade, de excesso de peso é mundial. Então, dormir mal engorda. Tratamento para baixar de peso é dormir bem. Inflama. E a inflamação é um fator de risco para todas as doenças cardiovasculares, doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que atualmente mais matam no mundo. Desmotiva, que é outro problema que está em crescimento. A gente tem muito afastamento, faltas ao trabalho por causa de burnout, né, e doenças psicológicas e psiquiátricas. E no final, causa doença. Quando entendemos que o sono é um remédio natural, que ele é gratuito, que ele pode ser auxiliado de forma natural, entendemos por que ele precisa ser respeitado como base da saúde física e mental. Porque a gente não é corpo e mente separado. A gente é um só. E todo funciona juntinho. Certo? Alguma dúvida até aqui? Podes passar. Então, muitas pessoas acham que dormir mal é algo normal, mas precisamos entender quando o sono começa a falhar e por quê. As causas mais frequentes que a gente tem para dormir mal não é a gente envelhecer. Muitas pessoas acham que vamos ficando idosos e a gente precisa dormir mal, perde o sono. Não, as causas mais frequentes de perda de sono são estresse crônico, cansaço, desmotivação. E então se torna uma bola de neve. No início, o estresse causa insônia e outras alterações do sono, e aí a falta de sono piora o estresse e piora as doenças. Quando o corpo vive em estado de alerta, com cortisol elevado, ele não consegue relaxar. E sem relaxamento, o sono não acontece. Porque para dormir, a gente precisa relaxar, a gente precisa diminuir frequência respiratória, diminuir frequência cardíaca para poder começar a entrar em sono. Primeiro leve e depois profundo. Outra causa de alteração do sono, menopausa. Tem cada vez mais pessoas chegando na peri e na menopausa. Temos população ficando cada vez mais idosa. Então, menopausa causa alteração do sono. A queda dos níveis do hormônio chamado estrogênio e progesterona, que é conhecida como a hormona do bem-estar, de relaxar, afeta diretamente os centros reguladores do sono. Por isso que muitas mulheres na menopausa
relatam calorões, insônia e sono fragmentado. Que é isso? Que acorda várias vezes durante a noite, por um X motivo. Terceira causa de insônia, os adolescentes. Por quê nos adolescentes? Por causa de uma mudança natural no relógio biológico. Os adolescentes têm um relógio biológico diferente ao nosso, dos adultos. Os adolescentes tendem a dormir e acordar mais tarde, mas a rotina escolar, por exemplo, obriga ao contrário, a acordar mais cedo e eles não conseguem descansar e trazem todas essas alterações. Então, como eles, seu relógio biológico precisa ele deitar um pouquinho mais tarde, acordar mais tarde e eles pela escola e pelas suas responsabilidades e politarefas, eles precisam acordar mais cedo e com despertador, ele descompassa completamente o seu ritmo circadiano. Também temos o uso da tecnologia excessiva que a gente vê muito na adolescência. Então, telas à noite, celular, televisão, computador, ele diminui a produção natural de melatonina e hormônio do sono. Outra causa de insônia, o estilo de vida moderno, as refeições tarde, excesso de estímulo à noite, falta de rotina, luz artificial, tudo isso desregulariza totalmente o nosso sistema nervoso autônomo. E a gente deita, capota muitas vezes de cansado, mas não descansa. Então, aqui a gente tem tipos de insônia. Para quem não sabe, não toda insônia é igual. A gente tem insônia inicial, que é a dificuldade de pegar no sono. As pessoas se deitam, ficam no celular e depois desligam o celular e não conseguem pegar no sono. Geralmente está ligada a pessoas que têm ansiedade, excesso de pensamentos e de cobranças, geralmente por hiperatividade mental. Temos a insônia intermediária, que é a pessoa que dorme, mas acorda no meio da noite e tem dificuldade para voltar a dormir. A gente, quando acorda, por qualquer motivo à noite, porque teve um pesadelo, porque sonhou, deve demorar máximo 3 minutos para voltar a pegar no sono. Bem rapidinho. Quem passa esse período e demora para entrar, tem alteração do sono e precisa ser tratado. Então, essa alteração na insônia intermediária é comum em pessoas estressadas e com distúrbios hormonais, então pessoas na menopausa também. E a insônia terminal, essas pessoas com esse problema acordam muito cedo e não conseguem dormir mais. Tem gente que vai deitar meia-noite, mas aí acorda 3 da manhã, 4 da manhã e não consegue dormir mais, já fica acordado. Isso acontece geralmente nos idosos. E mesmo cansado, ele não consegue dormir mais. Pode estar associada a quadros depressivos ou desregulação hormonal também. Outra causa de insônia é a ansiedade de performance no sono. Isto é um ciclo vicioso e quando a pessoa quer dormir tanto assim que diz, eu não estou conseguindo dormir, estou muito cansada hoje, preciso dormir, fica focado nisso e no final não consegue. Aí ela deita e pensa e fica, que vou fazer amanhã, amanhã vou acordar cansado se eu não durmo bem. Então, isso ativa o sistema simpático e a gente precisa ativar o outro, o parasimpático para relaxar, não o simpático que é o de alerta. E isso inibe o sono muito mais ainda. Então, por isso que a gente, antes de deitar, precisa criar uma rotina para desacelerar, respirar, para a gente poder ativar o sistema parasimpático, relaxar e poder ter um sono de qualidade. Este ciclo gera frustração, medo de dormir mal e se repete criando um padrão de insônia que fica sustentada, cada vez fica pior. Então, entender estas causas nos permite que oferecer soluções reais, personalizadas e não apenas paliativos, porque muitas das pessoas que têm insônia, que fazem? Tomam os diazepams da vida, que fazem? Eles não dão sono.
a pessoa que toma diazepam não tem sono profundo. Então, se não tem sono profundo, aumenta o risco de doenças neurodegenerativas, porque no sono profundo que o cérebro detoxifica, limpa. O diazepam, a única coisa que faz é dar uma martelada na cabeça e apaga a pessoa, mas não faz que ela entre nas fases de sono para ter todos os benefícios do sono no nosso organismo, no nosso corpo e na nossa mente. Então, aqui que entra a proposta da Lucy Lucy maravilhosa. Os produtos que ajudam o corpo e a mente a voltarem para o estado natural de repouso, que é o que a gente precisa, o estado fisiológico de repouso. Certo? Vou muito rápido, é muita coisa. Então, agora vocês já são experts em sono, tá? Vamos lá para os nossos produtos. Agora já entenderam a importância do sono. No mínimo, a gente entendeu quanta importância ter o sono. Quando a gente toma uma dipirona porque começou com gripe, o mais importante não é a dipirona, e se dormir bem, porque vai melhorar o nosso sistema imunológico e vou regenerar, né? Então, a gente já entendeu isso. O sono é o pilar fundamental. Aqui vem a virada de chave. Então, a gente, quando estava oferecendo os nossos produtos, não estávamos vendendo um suplemento. A gente sempre está oferecendo um pilar de transformação para as pessoas, mesmo que elas não saibam no início. Então, a gente precisa adquirir esse conhecimento para vender de outra forma. Como que a gente faz isso? Se tornando o que a gente quer, né? Um consultor, uma pessoa que causa impacto positivo na vida das pessoas, porque é assim que a gente recebe a recompensa. Mientras mais dá, mais a gente recebe. Se eu consigo educar a pessoa do jeito certo, do que ela precisa de verdade, ela vai querer ficar comigo, ela vai querer comprar os meus produtos, porque ela vai se sentir bem, porque ela vai ter benefício real. Então, a melhor forma é a gente aprender primeiro para gente. A gente sempre aprende primeiro para a gente, porque a gente não vai ensinar o que a gente não faz. Isso é regra. Mais na medicina funcional integrativa, mais no círculo e na empresa que a gente trabalha com suplementos para a qualidade de vida, que a gente está aprendendo cada vez mais que a saúde é fundamental e que a gente não adianta. Gente, não adianta a gente ganhar um monte de dinheiro se a gente não tem saúde para desfrutar esse dinheiro. Então, a nova proposta é a gente educar com empatia, sem juízos, porque a maioria das pessoas não entende do que a gente está falando e que, como falei o outro dia até lá no grupo, que elas saibam ler não significa que entendam toda a informação que tem por ali. Então, a gente precisa ser empático com eles e explicar bem devagarzinho. Mas é real e cientificamente comprovado que as pessoas estão cansadas de promessas mágicas. Tá? Toma um comprimidinho que tu vai dormir. E com isso amanhã tu é saudável e magro. As pessoas estão cansadas disso. Elas querem escuta, elas querem. O que mais está em falta no mundo atualmente é o olhar no olho, é o tocar na mão, é o desligar o celular enquanto estou com a pessoa para ouvir o seu problema. Então, elas estão à procura disso, de acolhimento, de conexão. Por isso que a gente precisa saber para entender qual é o problema que a pessoa tem para poder ajudar e guiar com assertividade para que ela tenha benefício real. Então, o que podemos fazer? Usar perguntas para obter mais informações. Então, a gente faz perguntas estratégicas para ouvir mais, para que a pessoa fale mais e a gente ouça mais e a gente consiga entender. Por exemplo, você está com dificuldade para dormir ou você acorda cansado? Aí, por ali, a gente já vai saber mais ou menos qual é o problema da pessoa. Como está a sua energia ao longo do dia?
Depois, se vocês quiserem, eu mando esse roteiro, essas perguntas para vocês terem para se guiarem, tá? Sente que sua mente consiga desligar à noite? Ou você fica pensando durante bastante tempo antes de conseguir dormir? Então, essas perguntas não são perguntas para a gente vender suplemento. Essas perguntas fazem que as pessoas comecem a pensar nelas, a se conhecer. O primeiro passo para recuperar a saúde é reconhecer que a gente está com algum problema. Então, isso tem base neurocientífica, tá? Eu não estou falando bobagem. O cérebro confia mais em quem escuta do que em quem empurra as coisas. Então, essas pessoas que se sentem ouvidas e acolhidas vão se sentir mais confiantes nas sugestões que a gente dê para elas. A escuta também, ela ativa a empatia. Na gente, a gente vai se tornar, mientras mais ouça, a gente vai se tornar mais empático. O que que isso? Vamos ter a capacidade de nos colocar mais no lugar da outra pessoa. Isso vai nos ajudar a julgar menos. Isso vai nos ajudar a transformar a gente, enquanto ajuda o outro, a gente se transforma, evolui e cresce, certo? Frases como, por exemplo, tranquila, quando eu comecei aqui na empresa, eu também passava por isso. Muitos de nós usamos os produtos e sentimos os benefícios porque é real. Muitos de nós temos problemas, ou acordamos cansados, ou temos dificuldade para dormir, ou temos dificuldade na resistência insulínica, ou temos dificuldade para perder peso. Temos. Então, temos que nos colocar assim para os clientes. Tranquila, eu também tive esse problema para dormir, eu também passei por isso. Vamos saber mais sobre você para poder fazer, escolher o melhor produto para ajudar a resolver o seu problema. Transforme os produtos, porque a gente não tem apenas o Serengan Sleep em cápsulas. Então, transforme o produto em um ritual, não apenas um comprimido. O que ela vai ganhar tendo o ritual do sono? Isso muda tudo, gente. Não é só tomar algo para dormir, é criar uma experiência de autocuidado, de reconexão, de pausa, de carinho para ela. E muitas vezes as pessoas que estão doentes, elas estão preocupadas com os outros, carregando o peso do mundo nas costas. Ninguém fala para ele e pergunta como tu estás se sentindo, como tu estás dormindo. Então, ter esse autocuidado, descobrir que esses suplementos vão trazer um autocuidado com ela, um carinho para ela, vai ajudar a transformar a sua vida. Pode passar. A gente já falou sobre isso. Pode passar, já falamos sobre isso. Já passou isso, não foi passando o slide, né? Terminou? Não. Então, agora, vamos mergulhar no que a Lucy tem de melhor nos seus produtos. Faltou a foto ali dos nossos 3 produtos. Tem a foto aí? Que unem ciência, natureza e emoção. Não são apenas cápsulas. Eu coloquei aqui o nosso óleo e o spray. São soluções criadas com inteligência, com ativos que atuam em sinergia, corpo, mente e ambiente. Quem tenha por ali, pegue um e olhe. O Serena Sleep é uma composição funcional incrível, inteligente. A gente tem aqui dentro o quê? Vocês já conhecem os componentes do Serena Sleep. A gente tem melatonina, que é o hormônio do sono. Ele ajuda a induzir o sono e regula o ritmo circadiano. Mas não é qualquer melatonina que a gente tem. A dose da melatonina que a gente tem no suplemento é uma dose fisiológica.
Isso significa que a gente vai ter o start para o nosso sono. Ela é segura e ela respeita o nosso organismo. No excesso não vai trazer problemas, no em déficit é a dose mínima que a gente precisa para começar a ter esse sono de qualidade. Temos triptofano, que é o aminoácido precursor da serotonina e da melatonina. E por que se eu tenho melatonina, eu tenho triptofano também? Não seria só um ali? Porque ele atua em outra parte. Ele atua regulando o humor, regulando a ansiedade e qualidade do sono. Lembrem que tem problemas de sono também quem tem ansiedade. Então, por isso que o triptofano já vai regular a produção de serotonina. Por isso, inteligentemente, ele está ali também. Essencial em quadros de estresse e depressão. Então, por esse motivo, está ali, atuando sinergicamente. Tem magnésio, que é o mineral-chave na regulação do sistema nervoso, reduzindo a rigidez, a tensão muscular que a gente vai acumulando durante o dia. Lembrem que a gente precisa relaxar para poder dormir. Então, isso melhora a entrada ao sono e diminui o estresse. Temos vitaminas do complexo B, a B3, que é a niacina, a B6, que é a piridoxina, e a B12, que é a metilcobalamina. Eles são cofactores fundamentais na produção de neurotransmissores, quais serotonina, outros cerebrais, como o GABA, né? Neurotransmissores do bem-estar, da calma, da tranquilidade. Então, serotonina e GABA precisam de cofactores como estas vitaminas do complexo B, por isso estão aqui. Inositol, que é um modulador natural do humor. Ele ajuda em quadros de ansiedade, transtorno pré-menstrual e menopausa. E tem glicina também, que é um aminoácido com ação calmante e reguladora do sono profundo. Então, estudos mostram que melhora o tempo de adormecer e profundidade do sono. Então, só no Serenian Sleep a gente tem esses componentes sinergicamente colocados para nos ajudar em todas as fases do sono. Vocês entenderam sobre as fases do sono? E as dificuldades da insônia, insônia de início, intermediário e final. Vocês viram que cada um dos componentes age em uma das faces e em um dos problemas da insônia. Então, a gente indica para quem? Para todas as pessoas que têm dificuldades para dormir, seja insônia inicial, seja intermediária ou seja final. Então, qual o resultado final com o Serena Sleep? Melhora a indução do sono, da manutenção e da qualidade do sono, com um suporte ainda emocional e neurológico. Entenderam essa maravilha do Seren? Não é só melatonina, tem muita gente por ali tomando apenas melatonina. E não é isso, nosso cérebro não apenas precisa de melatonina. E tem muita gente tomando muitas doses. Por que a gente tem uma dose fisiológica? Porque os outros componentes que vão atuar em forma sinérgica, então precisamos um pouquinho de cada e evitamos aquele excesso, mesmo que a melatonina é segura em doses altas. Mas, enfim, a gente precisa menos, o produto se torna muito bom, com bons resultados, com um ótimo preço. O Serena Sleep Well é o blend de óleos essenciais. Vocês conhecem, usam? A composição dele é lavanda, camomila romana, cedro e baunilha. A lavanda ela é reconhecida pela sua ação ansiolítica e sedativa leve. Então, diminui a ansiedade. Ela diminui a frequência cardíaca e melhora a variabilidade da frequência cardíaca. Então, não vamos ter subidas e descidas, que é um indicador de relaxamento, manter uma frequência cardíaca
baixinha e estável. A camomila romana é um calmante, diminui a hiperatividade mental. Lembram aquelas pessoas que deitavam e ficavam remoendo pensamentos? E diminui a tensão nervosa, o excesso de preocupações. O cedro promove sensação de segurança. Lembram aquelas pessoas que se deitavam pensando de que eu preciso dormir porque se não durmo amanhã vou estar cansado, vou chegar tarde, não vou conseguir fazer nada. O cedro ajuda nisso. Promove sensação de segurança e aterramento, a gente se sente seguro, aterramento emocional. E a baunilha ativa a memória afetiva e sensorial de aconchego, de colo, de útero materno. Imaginem isso. Estudos mostram que o uso de óleos essenciais com difusão ou aplicação tópica, por exemplo, nas mãos, na cervical, na plantinha dos pés, na planta dos pés, aumenta a produção de ondas alfa-cerebrais. As ondas alfa são aquelas que se produzem quando o nosso cérebro está menos ativo, quando estamos mais relaxados, que é o lugar onde é o sono profundo, associada ao relaxamento e ao sono reparador, restaurador. Então, os óleos essenciais vão ajudar a gente se manter e garantir um sono de verdade, restaurador. Como podemos usar? Como já falei, no difusor. Podemos colocar uma hora antes de deitar, de dormir. Podemos colocar gotinhas no travesseiro também. E podemos usar fazendo massagens leves nas têmporas, na nuca, nas solas dos pés. E o Sleep Parfum, o spray aromático, alguém já viu, já usou, sabe o que, que tem ali dentro? Ele é um perfume ambiental, mas funciona e é terapêutico. A combinação dos aromas que estão ali ajudam ao cérebro a entrar no modo noturno, desligando estímulos e ativando o relaxamento. Os benefícios dele é que estimula o sistema límbico. O sistema límbico é a área das emoções do cérebro, diminuindo a ansiedade noturna, e isso que faz? Cria um ritual sensorial. Relaciono o cheiro que eu sinto com o momento de dormir. Mientras mais eu use antes de dormir, cada vez que meu cérebro perceba no bulbo olfatório o cheiro, ele vai saber que precisa relaxar, porque a gente vai começar a dormir. Ajuda a associar o travesseiro ao estado de descanso. E isso é um reforço comportamental positivo, criando o hábito de dormir melhor. E pode ser usado junto com o blend, com os óleos essenciais e com as cápsulas, para criar um ritual multissensorial. E com certeza, aqueles que dizem, não, eu não consigo dormir, olha que eu tomo faixa preta, eu vão conseguir dormir. Obviamente, isto é como tudo na vida, né? É prática, é fazer, é começar a organizar o corpo novamente para a gente ter os resultados. E quais são os diferenciais dos produtos da Lucy Lucy? A gente tem uma formulação sinérgica e funcional, que é o mais importante. Cada ativo potencializa o outro, respeitando os mecanismos do corpo. Nada é aleatório, nenhum dos compostos estão aí por acaso. Atua em múltiplos sistemas do organismo, como a gente já viu. No sistema nervoso, por exemplo, o triptofano, o magnésio, a vitamina B6. No sistema hormonal, a melatonina, o inositol. No sistema sensorial, os óleos essenciais, o spray aromático. Integrando hábitos de saúde com essa rotina de sono que a gente pode fazer com os óleos e com o spray. Então,
são produtos que não substituem bons hábitos. A gente, com os produtos, vai construir bons hábitos. E isso vai trazer mais benefícios. Eles podem potencializar resultados reais quando combinados com rotina, com alimentação, com exposição à luz e com respiração. Como que a gente pode falar para o cliente que tem problemas de sono? Você pode usar tudo como um ritual, explicando como pode usar cada um e os benefícios que traz. Por exemplo, a cápsula acalma por dentro, começa a organizar seu corpo por dentro. O spray prepara o ambiente para você ter qualidade do sono. Seu corpo entende que agora é hora de descansar. E o óleo ativa o relaxamento pelo cheirinho. Tem alguma pergunta, Aline? Se eu tomo uma aguinha, tem alguma dúvida, será? Como estamos? Estamos bem? Entendendo tudo? Agora vamos fazer uma dinâmica aqui. Já que sabemos, agora a gente ficou sendo expert em sono e expert em produtos, certo? Agora vamos combiná-los de forma estratégica, personalizada e cientificamente embasada, porque não existe fórmula mágica. Tá? Cada pessoa é uma pessoa e cada uma vai precisar uma coisa diferente, mas existe sim uma forma inteligente. Então, aqui a gente vai copiar como que a gente pode fazer combos, por exemplo, para quem tem ansiedade, que é um problema muito comum. E o comum na ansiedade é a dificuldade que as pessoas têm de desligar a mente. A contração muscular, a tensão muscular, a preocupação excessiva em tudo, nas contas, no futuro, na doença, no acidente que não aconteceu. E isso altera a noite de sono. Então, pessoas com ansiedade que vivem assim, eles podem começar com o Serenane Sleep cápsulas, que atua internamente, reduzindo a produção de cortisol, melhorando o relaxamento, aumentando serotonina e ficando melhor do humor, com estabilidade emocional. E também pode adicionar os óleos essenciais, que atuam sensorialmente. A lavanda e a camomila reduzem a atividade do sistema nervoso simpático, o aroma ativa o sistema nervoso límbico, que é das emoções, promovendo relaxamento imediato. Então, o uso contínuo cria condicionamento positivo e o cérebro associa o cheiro a calma e segurança. Entenderam que dá resultado bem para um paciente com ansiedade? Por que funciona? Porque unimos a ação bioquímica da cápsula com o estímulo olfativo e emocional do óleo. Então, dupla ação que reduz a ansiedade e prepara o corpo para dormir naturalmente. Para as pessoas com menopausa, por exemplo, o combo ideal. O que acontece geralmente com as pessoas com menopausa? Não dormem bem porque têm calorões, porque começam a suar, porque ficam com ansiedade, porque querem matar o marido, porque estão com alterações do humor, dificuldade em manter o sono, porque acordam a toda hora pelos calorões. Então, as cápsulas de Serenane Sleep, por exemplo, aqui podem regular o ritmo circadiano, evitando despertares, melhorando o início do sono, a manutenção do sono. Então, melhora o humor, se eles dormem melhor, diminui a inflamação, diminui cortisol.
Então, diminui a insônia. O inositol, o B6 e o triptofano atuam na estabilidade neurohormonal. O magnésio e a melatonina melhoram o sono profundo. E o spray, ele cria um ambiente de descanso nessas pessoas, nas pessoas que têm a menopausa. Os aromas atuam como uma âncora sensorial. Cada vez que eles sentem e relacionam ao seu corpo desacelerando. Então, desacelera a mente, desacelera corpo, relaxam e conseguem ter um sono de mais qualidade. Então, dessa forma, esse combo ajudaria muito as mulheres a se sentirem acolhidas, que é o que mais a gente quer nesse momento, seguras, entendidas, compreendidas. Esse suporte hormonal dá essa sensação a gente. Então, esse combo age nos dois eixos, no corpo e na mente. Para os adolescentes ou adultos estressados, quem não conhece um, quem não é um, quem não tem um em casa, qual o desafio nessas pessoas? Quais são os sintomas e as dificuldades que mais têm? Uso de telas, de tarde, da noite, né? Não dormir bem, sono leve e irregular, acorda cedo porque precisa ir para a escola e o despertador tocou e ele deitou tarde, está cansado, então apresenta irritabilidade diurna, por isso são chamados de aborrecentes e não adolescentes, né? Eu ouvi falar isso, eu tenho uma aborrecente em casa. Não é por mal, é porque a sociedade condiciona eles a ter essa irritabilidade diurna, que pode ajudar eles, além das modificações do estilo de vida. O spray é uma forma simples e muito segura de sensorialmente introduzir o cuidado com o sono. Não tem contraindicações, pode ser usado como ponte para mudanças de hábitos, quando ele sente o cheiro, desligue as luzes ou fique com luzes mais quentes, principalmente amarela escura ou vermelha nesse quarto, ele vai sentir que começa a relaxar e que é momento de dormir. Seu cérebro vai se condicionar a isso. Então, orientações para as mudanças de rotina são fundamentais nessa idade. Redução de telas quando já é escuro, diminuição de luz azul faz que seu organismo comece a produzir, sua pineal comece a produzir melatonina. Então, o ritual a gente pode começar 1 hora antes deles deitar, antes de dormir. Outra coisa que a gente pode sugerir é trocar as luzes brancas por amarelas, como já falei, mais quentes, âmbar ou vermelhas. Na Europa se usa luz vermelha, gente. Vocês achavam que era somente naqueles lugares de festa noturna. Está relacionada cientificamente à melhora da nossa glândula pineal e secreção de melatonina. Leitura é fundamental, estimula a pineal, ajuda a relaxar. Então, introduzir a rotina com os produtos. Por que funciona nessa faixa etária? Porque responde muito bem a rituais simples e sensoriais. Eles gostam do que podem sentir. E o cérebro ama a reacondicionar e associar o ambiente e o horário ao sono, sem o uso imediato das cápsulas, por exemplo, porque muitos não gostam de tomar, né? Comprimidos podem não se adaptar, então já a gente, como mãe, pai, pode organizar o ambiente dele com o spray. Então, resumo aqui para gente. A gente precisa quê? A gente precisa ser especialista? Não, a gente precisa escutar, precisa entender,
principalmente o que ele sente, o que ele precisa. Oferecer uma combinação que atue de fora para dentro, oferecer tudo e que ele faça a escolha de se quer começar com um, se quer fazer tudo. Quem aprende a priorizar a sua saúde sabe que prevenção e suplementação é muito melhor que remédio, mas precisam aprender isso. Então, a gente precisa usar esses suplementos que a gente tem, esses produtos que a gente tem como ferramenta para rituais, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a qualidade nesse pilar fundamental, e não apenas para o sintoma. Ah, eu tenho insônia, eu tomo um comprimido, né? Eu não durmo bem, tomo um comprimido. Não, é para melhorar o pilar mesmo. Pode passar. Bem próximo. A gente já passou. Já passamos. Vamos abrir, gente. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Vocês vendem muito Serena Nestlé? Vocês vendem muito óleo? Ninguém se preocupa com o sono? Todo mundo quer trabalhar mais à noite, que não importa o sono. Vou dormir quando morra. Sabem que eu falava isso também? Quando a gente é ignorante, a gente perde a oportunidade para ficar calado. Então, sono é sono é o precursor do nosso sucesso. Para a gente ter mais ideias, mais estratégia, claridade mental, energia, tudo, a gente precisa dormir bem. E para começar um dia produtivo, a gente precisa ter uma noite reparadora. E o sono começa quando a gente acorda. E a gente é um ser tão perfeito, né? Que o nosso sono, a gente começa a trabalhar nele quando a gente acorda. A gente acorda e se expôs à luz solar, a gente já começou a diminuir cortisol, a diminuir melatonina e aumentar cortisol para a gente ter energia durante o dia. Era o contrário, tá? E ali a gente vai tendo essa energia que vai se gastando durante o dia, fazendo nossas atividades, e a gente vai queimando o ATP e produzindo ADP. E o que, que a gente faz? Está cansado e vai tomar café para bloquear o ADP. Por quê? Porque quando a gente não toma café, a gente não bloqueia o ADP e quando o nosso corpo está cansado, o que ele nos pede? Dormir. Porque a forma dele é recarregar as baterias, mas como a gente vai tocar café, e ali por isso que a gente tem que ter cuidado, porque cafeína e eteína também. Então, mate, todas essas coisas que produzem cafeína se unem ao ADP e a gente no final acumula pouco ADP à noite e tem que problemas de sono. Então, o nosso dia começa, a nossa noite de qualidade começa no início do dia e nosso dia produtivo inicia com uma noite de sono de qualidade. Não tem ninguém com dúvidas, não tem ninguém com perguntas, todo mundo ficou ligado, todo mundo sabe e ama que sabe que os nossos produtos são maravilhosos, ninguém quer abrir microfone. Muito claro, menino Santos. Muito obrigada. Sou eu que agradeço. Cada vez a gente tem pandemia, né? Em todo que lado. Cada vez tem gente, muita mais gente com problemas de sono. Já falei que existem mais de 80 problemas de sono. A insônia é apenas uma delas. A apneia do sono, muita gente sem diagnóstico, pernas inquietas, muita coisa, gente, com o sono que é fundamental.
para a gente conseguir descansar. Pessoal, lembrando que esse treinamento vai ficar na plataforma digital nossa, no nosso site solnexus.com. Se você ainda não tem acesso, solicite para seu downline ou para a pessoa que o convidou para ter acesso e ver esse treinamento depois novamente lá em solnexus.com. Eu vou finalizar aqui essa gravação, eu vou deixar aberto para perguntas. Eu acho que se não está gravando, todo mundo fica mais à vontade. Agora sim, podem perguntar. Já não está gravando.